Amores, hoje a tia Sandra está de volta para fazer o que? A correção das páginas de produção de textos sobre crônica argumentativa. Então, hoje a tia Sandra veio corrigir as páginas 73 e 74, tá? Abram o livro de vocês e fiquem atentos, por favor. Por dentro do texto, tá? O texto se inicia com uma conversa. Que pessoas estão conversando? O pai e seu filho pequeno, não é isso, Bernardo? Muito bem, então espero que vocês tenham captado aí a mensagem, né? E que tenham dado a resposta de vocês. Então, o pai e seu filho pequeno, Bernardo, tá? É o que? A resposta da primeira questão aí da nossa página 73 do livro de produção de texto. Qual é o assunto da conversa? O menino quer saber onde fica o quê? Onde fica o Japão, não é isso? É por isso que ele começa a encher o quê? O seu pai de perguntas, né? Que ele tem curiosidades. O Bernardo, ele só tinha apenas 5 anos, né? Então, ele estava cheio de curiosidade, queria saber sobre o quê? Sobre o Japão. Então, vocês podem botar aí na segunda questão. O menino quer saber onde fica o Japão. Terceira questão. Na opinião de Bernardo, por que o Brasil é o fim do mundo mesmo? Porque não há mais nada depois do Brasil, né? Na cabecinha dele, no pensamento dele, não há mais nada, não é isso? Depois do Brasil. Ali encerrou tudo o que ele queria saber, né? É tanto que quando seu pai comprou o globo, né, e foi mostrar para ele, não despertou interesse. Por quê? Porque ele achava que não existia mais nada depois do Brasil. Quarta questão. De que outra forma se pode usar a expressão o fim do mundo, né? Quando se quer dizer que determinado lugar o quê? É muito longe, sem atrativos, sem modernidades, né? Então, a expressão o fim do mundo, ela pode ser o quê? Quer dizer quando um determinado lugar o que é muito longe, certo? Sem atrativo, sem modernismo, né? Então, a quarta questão vocês podem colocar quando se quer dizer que determinado lugar é muito longe, sem atrativo, sem modernidade. Quinta questão. Por que o pai tem dificuldade de explicar para o filho que o mundo é redondo? Porque ele também, o que acontecia com ele? Ele tinha dificuldades, não é isso? Ele tinha o quê? Dificuldade para entender isso, né? Foi por isso que ele foi comprar o quê? O globo terrestre, né? Aquele globo para se situar, né? Então, você vai colocar aí na quinta questão. Por que o pai tem dificuldade de explicar para o filho que o mundo é redondo? Aí você pode colocar, porque ele também tinha o quê? Dificuldade para entender isso, certo? Sexta questão. Por que o pai comprou um globo terrestre de plástico com um mapa do mundo? Para poder ensinar o filho com o quê? Com mais facilidade. Foi isso que ele fez, né? Ele tentou, né, mostrar onde estava, né, o Brasil, onde estava o Japão, né? Isso através do quê? Daquele globo terrestre, né? Daquele globo. Então, sexta questão, para poder ensinar o filho com mais facilidade. Sétima questão, isso ajudou o menino a entender que o mundo é redondo? Não, né? Não, ele não conseguiu, porque o menino não se interessou pelo globo, encarando mais como um brinquedo, né? Como uma bola de futebol. Ele quis chutar, né? Quis brincar. Então, não despertou o quê? Interesse. Então, vocês podem botar não, porque o menino não se interessou pelo globo, encarando como mais um brinquedo, como uma bola de futebol. Foi isso que o Bernardo, né, pensou quando seu pai mostrou o globo para ele, né? E olha, está aí, ó, o conceitozinho de crônica que a tia Sandra havia falado lá no início da crônica argumentativa, né? Que crônica é uma narrativa curta a respeito de um fato comum do dia a dia do autor, algo corriqueiro, algo que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia do autor, né? Algo que ele tenha lido, que ele tenha visto,
ou que ele tenha ouvido que tenha lhe chamado a sua atenção, né? A crônica, a tia Sandra também falou que ela apresenta um número bem pequeno de personagens, né? Aí começa a crônica, tem o pai, né, e o Bernardo, né? Um número bem reduzido de personagens. E não esquecendo que eu também falei que a crônica argumentativa, o autor não apenas narra um fato, mas ele reflete, dá sua opinião sobre, né? Usando argumentos para defender o que é essa opinião dele, não é isso? Então, não esqueçam disso, tá? Continuando aqui, oitava questão. Explique o título do texto. Qual era o título do texto? Foi o que a tia Sandra primeiro falou, né? O autor faz referência ao quê? Ao globo terrestre nas suas mãos, né? Quando ele diz assim, com o mundo nas mãos, né? Explique o título do texto. O autor fez referência ao fato de estar o quê? Segurando o globo terrestre nas suas mãos, né? Então, vocês completem, coloquem aí a resposta. Na oitava questão, o autor faz referência ao fato de estar segurando um globo terrestre nas mãos. Nona questão, marque a alternativa que explica o significado da expressão o mundo nas mãos, na seguinte frase. Você, jovem, tem o mundo nas mãos, né? Nós temos o mundo nas mãos. Por quê? Porque nós temos o quê? Os jovens têm o globo terrestre nas mãos. Não é nesse sentido, não é isso? Os jovens, ele tem o quê? A capacidade de mudar o mundo. Por quê? Porque ele pode o quê? Mudar, não é? Ele pode a cada dia criar coisas novas. Então, ele tem essa capacidade de inovar, de mudar o mundo, né? De ser pessoas melhores, né? Quando o autor faz a crítica que os homens eles estão se maltratando, né? Estão mutuamente, né? Mutuamente uns se jogando, né? Querendo ser melhor do que o outro. Então, que a gente possa, né, ter essa capacidade de mudar esse pensamento, de ver o mundo trazendo coisas boas para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, né? Então, nós vamos aí na nona questão, nós vamos assinalar a segunda questão, a segunda frase, onde diz o seguinte: os jovens têm a capacidade de mudar o mundo. Então, o jovem ele tem essa capacidade de melhorar, de mudar, de criar coisas novas, né? De deixar esse individualismo, de ir em frente, de mostrar coisas boas, né? Então, segunda opção aí, tá? Na nona questão, os jovens têm a capacidade de mudar o mundo. Décima questão, como o autor descreve nosso planeta? Ele diz como uma bolinha perdida no cosmos, ou seja, no espaço, não é isso? Como aquela bolinha perdida lá no meio, né? Ele diz assim, como uma bolinha perdida no cosmos, né? No cosmos, no universo, né? Então, vocês podem preencher aí a décima questão. Como o autor descreve nosso planeta? Como uma bolinha perdida no cosmos, né? No universo, no espaço. 11ª questão. Explique a expressão destacada no trecho. Outra confusão é ali nas Arábias, onde o pau anda comendo, né? Na Síria, no Líbano, na Arábia Saudita, no Iêmen, né? Iêmen, né? Então, nesses países onde os conflitos, as guerras estão acontecendo, né? É por isso que ele fala aí, onde o pau está comendo, né? A expressão do pau está comendo tem o sentido de onde está havendo guerras, luta armada, conflitos entre países, entre povos, entre tribos, etnias e etc, né? Então, você pode colocar aí a expressão, abre aspas, né? Onde o pau anda comendo, fecha aspas, tem o sentido de, abre aspas, né? Onde está havendo guerras, vírgula, luta armada, conflitos, né? Fecha aspas, entre países, entre povos, entre tribos, etnias e etc. Então, gente, lá a guerra é constante, né? As pessoas não param para refletir, né?
para melhorar o mundo. São países que estão vivendo assim eternas guerras, né? As pessoas não têm sossego, cada dia morrem milhões e milhões de pessoas, né? 12ª questão. Que crítica o autor faz à humanidade, que a tia Sandra havia até falado também lá no texto dessa crítica. Ele diz que os homens se exploram uns aos outros, né? Maltratam-se, matam-se apenas porque querem ter um segundo de satisfação ao longo do século da história. Então, esse é o mal do homem, né? Isso, que exploram ao outro, quer ser melhor do que o outro, que só aponta o defeito do outro, o individualismo, o egoísmo, não é isso? Para o quê? Para ter o quê? Segundos de satisfação. Então, essa crítica que o autor faz aí na crônica argumentativa, né? Ele diz que os homens, vocês podem completar aí na 12ª questão, ele diz que os homens se exploram uns aos outros, maltratam-se, matam-se, porque querem ter um segundo de satisfação ao longo dos séculos da história, né? Eles querem o que? Se amostrar, querem, né, ser o melhor. Você concorda com essa crítica do autor? Por quê? Então, é uma resposta porque pessoal. Então, que você possa, tá, responder. Você concorda com essa crítica quando o autor diz que os homens estão matando uns aos outros, estão se maltratando uns aos outros, só para ter esse segundo, né? Para ter esse segundo de satisfação. Você acha isso correto? Ou você não concorda com a crítica do autor? Então, e você vai dizer também o porquê, não é isso? Você concorda, sim ou não? E por quê, né? Do seu sim ou do seu não em relação a essa crítica que o autor faz aí na crônica argumentativa. Então, crianças, era o que a tia Sandra tinha, né? Para corrigir com vocês, né? Essas duas páginas, a página 73 e 74. Espero que vocês tenham compreendido o que é uma crônica, o que é uma crônica argumentativa, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham acompanhado passo a passo, tá? Então, beijo das tias.